professor Luiz Cláudio de Oliveira, do Rio de Janeiro, que atua em comunidades de baixa renda e baixa qualidade educacional e profissional em projetos socioculturais e educacionais que requerem experiência na análise das relações raciais do Brasil. Vou pedir para ele falar um pouco sobre o livro, né, a participação aqui no seminário do Ministério Público, para que vocês compreendam um pouco sobre as relações raciais do Brasil, a questão religiosa também, e demonstrar um pouco, né, de como a gente pode desenvolver alguns trabalhos na academia. Então, eu, antes de fazer qualquer intervenção sobre o assunto que você está propondo que a gente faça uma conversa, eu acho que é importante sublinhar a presença de um sindicato tradicional de luta num contexto que é esse que a gente vive hoje, que é um contexto que ameaça todas as instituições democráticas. Então, falar para o sindicato dos bancários tem essa conotação que eu acho que é importante de ser sublinhada. Nós hoje, quando somos convidados para participar desse simpósio, nós temos em mente que existe a necessidade, antes de mais nada, de tentar traduzir para a sociedade quais são os anseios que nós temos e quais são as expectativas que nós temos em relação a encontrar um caminho que seja um caminho profícuo no sentido de produzir uma transformação dessa relação de poder que coloca na formação da sociedade brasileira um papel pré-definido para negros e para indígenas e um papel pré-definido para aqueles que têm uma orientação da matriz europeia. Nós precisamos encontrar um caminho que seja de fato efetivo para se tentar transformar essa situação, essa relação de poder, porque só dessa forma é que a gente vai poder contar com uma sociedade realmente renovada. Então, a minha contribuição no simpósio é falar um pouco sobre a experiência que nós adquirimos na construção de um livro que expõe os princípios e a trajetória de um projeto que foi muito importante durante a década de 80 e o início dos anos 90 no Rio de Janeiro, e que tem hoje um arcabouço teórico, filosófico, não é? Que tem hoje um desdobramento que nos traz a esse debate que nós estamos fazendo aqui com essa amplitude. Quando eu falo nós construímos, eu estou me referindo a mim e a uma companheira minha, né, que é uma intelectual de uma importância muito grande também para a discussão sobre identidade, principalmente identidade religiosa, e as tensões e os conflitos que são decorrentes, né, do embate entre esses campos, principalmente de matriz africana, e o campo especialmente cristão, evangélico, pentecostal, que é Edilane de Campos Gomes, é uma antropóloga da Unirio, com quem eu partilhei a responsabilidade de construir um livro que pudesse dar conta desse processo histórico do projeto Tradição dos Orixás. E aí eu já estou falando do título do livro. O livro tem esse título: O Tradição dos Orixás, Valores Civilizatórios Afrocentrados. E O Tradição dos Orixás porque é um projeto que tinha essa nomenclatura. Esse projeto, ele foi a consequência de um debate longo que acontece no Rio de Janeiro, em meados da década de 80, a partir da chegada de uma pessoa que é um personagem muitíssimo importante enquanto liderança política construída pelo movimento negro e que é hoje uma referência indiscutível para a gente fazer qualquer tipo de reflexão sobre
a luta racial, ou antirracial, a luta antirracista no Brasil, que é o Jairo Pereira de Jesus, que é um baiano que chegou no Rio de Janeiro, e chegou no Rio de Janeiro com uma proposta que até então não tinha nenhuma profundidade no âmbito do movimento negro, nas suas várias entidades em nível nacional, que é a discussão sobre a necessidade de preservar, primeiro reconhecer e preservar aquilo que é um campo de referência para toda a história da afrodiáspora, que são os terreiros de candomblé. Naquele momento, quando o Jairo falava que era mais importante compreender os princípios, digamos assim, exusianos, era mais importante compreender a representação simbólica de Exu do que ler, o que era muito recorrente naquele período. A teoria marxiana, quando o Jairo propõe isso, a gente, que estava acostumado a fazer uma discussão sobre relações de poder, tomando como centro as relações de classe e, em paralelo, trabalhar a questão das relações raciais, o que o Jairo estava propondo é que aquele movimento que começava a fluir no sentido de ter uma organização do movimento negro para transformar as relações de poder, tomando como ponto de partida o racismo estrutural na sociedade, o que o Jairo colocava era um elemento novo nessa história, que era a importância desse patrimônio histórico, cultural, afrodiaspórico, que está exatamente nos terreiros de candomblé. E foi a partir daí que aquele grupo que se reunia para fazer visitação a terreiros na Baixada Fluminense, que se reunia para fazer encontros, chamados encontros da tradição dos orixás, na região da Baixada Fluminense, e que passava a penetrar nas mídias, passava a penetrar na imprensa escrita, na imprensa televisiva, que propunha esse debate nas instituições principais do poder central, ou seja, Brasília, fazendo reivindicações, aquilo gerou eu diria assim, um casamento inédito entre movimento negro, intelectuais negros, politizados e terreiros, coisa que a gente não tinha visto até então. E esse casamento ele acabou frutificando em dois aspectos, duas situações que estão presentes hoje, inclusive aqui no simpósio. Quais são? Primeiro, esse casamento entre movimento negro e terreiros gerava um outro campo, passava a gerar um outro campo de reflexão, que era compreender o que existe dentro do terreiro, que faz com que o terreiro, onde as pessoas ainda usam o Yorubá, onde as pessoas ainda fazem referência à sua ancestralidade mais ilustre, onde as pessoas transmitem, através de uma pedagogia própria do terreiro, esse conhecimento para as gerações seguintes. Portanto, aquele campo ali, aquele espaço do terreiro, um espaço de construção da afirmação de uma identidade que está pulverizada no campo mais amplo da sociedade, então a compreensão disso acaba fazendo com que os próprios, vamos chamar, os pais e mães de santo, que esse projeto passa a criar uma nova nomenclatura, que é de autoridades civilizatórias, passa a fazer com que pais e mães de santo se olhem e olhem para o seu espaço de construção ritualística como um espaço que tem uma valoração absolutamente ainda recoberta. E o outro resultado dessa história é que o movimento negro, olhando para os terreiros como esse espaço de referência, o movimento negro passa a encontrar também nos terreiros aquilo que nós buscávamos na literatura ocidental. Ou seja, passamos a olhar para os terreiros como um lugar de construção de uma outra narrativa possível para se dar conta da plataforma mundo, para se entender por que o racismo ele é persistente na sua duração e que essa persistência é em função de que o processo, a empresa colonial, o processo colonial acabou
desestruturando o poder cognitivo dessas sociedades africanas e acaba impondo uma outra condição, que é a condição em que os africanos escravizados, primeiro lá em África, escravizados também na Europa, escravizados no mundo, no Novo Mundo, que esses africanos escravizados passam a ter uma outra dimensão de si mesmo, que é uma dimensão, como diria o Frantz Fanon, uma dimensão de ilusão. Por quê? Porque as pessoas passam a se olhar como pretos no sentido da sua representação, mas as pessoas passam a se olhar como pretos invadidos por um conceito que é civilizatório que não é seu. Você falava sobre dignidade, né? Nesse sentido de como... Sim, porque como é que a gente tenta entender, como é que a gente faz para tentar compreender isso quando a gente vai discutindo no nosso livro esse projeto? Nós vamos entrevistar as pessoas remanescentes desse projeto. E quando a gente vai ouvindo das pessoas a narrativa delas hoje, comparada com a narrativa daquele período que eu particularmente fiz parte desse movimento, a gente percebe que há um quê diferenciado nessa nova narrativa. Esse quê diferenciado é que as pessoas, supomos nós, eu e a Edilane, que as pessoas elas passam a se ver com a possibilidade de rever o seu próprio processo de construção identitária e encontrar uma dignidade que não é a dignidade que foi otorgada pelo outro, a dignidade que foi imposta pelo outro. E melhor explicando isso, segundo a literatura que a gente tem tentado acompanhar hoje sobre essa reflexão, né, o que a gente observa, eu falei de Frantz Fanon, mas a gente poderia falar de um autor nacional que é um autor que nos ajuda a compreender o que é, afinal de contas, racismo estrutural, que é uma discussão importante, que é o Silvio Almeida, que vão ajudar a gente a compreender que o sujeito, quando se olha no espelho, ele olha e enxerga algo que é a sua casca, mas não necessariamente a sua alma. Se a gente pudesse fazer uma comparação, a gente diria, bom, o empreendimento colonial ele só foi possível, só foi vitorioso em África na medida em que foi possível desconstruir aquilo que era a tradição local, aquilo que eram os valores civilizatórios locais e emprestar a esse aquilo que são os valores e a narrativa de um outro ponto de partida, de uma outra matriz, e fazer desse empréstimo, fazer desse material emprestado o material que ocupa o lugar daquilo que existia antes. O que eu estou querendo dizer é que nós temos algo dentro de nós, né, que é transmitido para as próximas gerações, que são as nossas memórias, que são aquilo que nós herdamos do ponto de vista biológico, mítico, e que essa herança, em algum momento, é essa herança que nos faz pessoas, que nos faz gente. Se isso é quebrado, e mais do que quebrado, é substituído por uma outra perspectiva, por uma outra, digamos assim, por uma outra identidade, uma outra dignidade que não é a minha, então eu passo a pensar e a produzir as ideias sobre o mundo a partir de um ponto de vista que nunca foi de fato o meu. Os antropólogos que estudaram o Brasil nunca abordaram essa questão do negro, eles sempre olharam principalmente a sociedade do ponto de vista ocidental, né, ou ocidentalizado. A história da antropologia no Brasil é muito curiosa, né? Porque a antropologia no Brasil ela nasce no final do século XIX com essa perspectiva de encontrar justificativas para compreender por que nós tínhamos uma sociedade miscigenada, mas uma sociedade miscigenada que estava ameaçada por esse construto que vem de África, né? Então a antropologia ela nasce, o médico Nina Rodrigues, por exemplo, né,
Arthur Ramos e outros autores desse período vão tentar construir uma referência para entender a sociedade brasileira, mas uma referência baseada, uma referência teórica, filosófica, baseada naquela narrativa que é ocidental, que é cristã, né, que é do mundo judaico-cristão. E aí, portanto, olhar para o terreiro, por exemplo, olhar para o candomblé é olhar para algo que é estranho, né, mas que pode oferecer alguns elementos que façam com que esses autores, extraindo esses elementos, né, e aí a ideia do sincretismo é fundamental, você poder compreender como é que esses elementos eles criam esse novo, mas um novo administrado por isso que é a narrativa ocidental. É claro que tem exceções, né? Tem exceções. Candomblés na Bahia, né? Por exemplo, estudado por um antropólogo que é imensamente respeitado no momento hoje, que é o Roger Bastide. O Roger Bastide faz uma outra interpretação, mas faz uma outra interpretação porque o Roger Bastide vai tentar aprofundar a sua visão a partir do e não a partir da visão que se tem anteriormente. O Roger Bastide é um autor que a gente tem um respeito muito grande, não é? A Ruana Elbaí dos Santos, que nós lemos muito, tem essa visão que é a visão a partir do e não a partir da sua visão anterior, é a partir do objeto estudado, portanto, penetrar nesse objeto, compreender como ele funciona, compreender quais são as suas dimensões de humanidade, para não estar fazendo uma investigação, enfim, um estudo que está, no fundo, reproduzindo, reafirmando aquilo que já se tinha antes, né? Queria agradecer, aqui a gente poderia ficar horas falando, mas queria agradecer a sua contribuição, primeiramente com esse livro, com essa pesquisa, que a gente possa aprofundar em outros espaços, com outros encontros contigo, ou com debates que a gente possa fazer esse livro seu repercutir em todos os cantos negros no Brasil. Obrigado. Quiser fazer alguma conclusão? Não, eu acho que o livro ele já foi lançado no Rio de Janeiro, foi lançado em São Paulo, a gente está fazendo esse lançamento aqui também, aproveitando o simpósio, e acho que o livro ele tem esse papel, ele pode nos ajudar a ter uma compreensão a partir de uma ação concreta que foi feita na década de 80, nos ajudar a ter uma compreensão do porquê que se falar hoje em intolerância religiosa é um risco, porque a gente, ao falar sobre tolerância e intolerância, a gente pode estar deixando de lado aquilo que é de fato estrutural, que é o racismo religioso. Acho que o livro ele pode nos ajudar a compreender melhor essas relações que vêm sendo construídas aí no campo político de modo geral. Obrigado. Eu que agradeço.